Já estamos ao vivo no YouTube, só esperar um pouquinho que nós já vamos iniciar. Chegamos à nossa 10ª aula e hoje nós vamos falar sobre as bestas e o número 666, Apocalipse 13. Talvez seja o capítulo mais conhecido de Apocalipse, ou um dos mais, porque o Apocalipse capítulo 21 e 22 fala sobre os novos céus e a nova terra, também são capítulos muito conhecidos. Mas quando nós falamos de Apocalipse, uma coisa que já vem em mente é o número da besta, 666. E hoje nós vamos entender o que significa o número da besta, qual é a maneira correta da gente interpretar esse número. Aqui este número aponta. E antes de nós lermos o texto, eu trouxe o texto nos slides, mas antes de nós lermos, eu gostaria de começar com uma recapitulação sobre o propósito do livro. Eu sempre estou trazendo recapitulações, o meu intuito é ser bastante repetitivo mesmo, para que essas coisas básicas para a interpretação do livro fiquem claras a vocês. Então, por isso as recapitulações. Então, nós vamos ver primeiro uma recapitulação do propósito do livro, depois nós vamos ver uma recapitulação das interpretações, da maneira de interpretar o livro, e por fim, a recapitulação do capítulo passado. Então, 3 slides de recapitulação, mas seremos breves. Nós vimos que o propósito deste livro, como destaca Quayle, que é o autor do livro Culto e Comércio Imperial, é um livro que eu recomendo muito a leitura para ter essa ideia contextual, contexto histórico e também esse contexto econômico, social do livro de Apocalipse. Segundo Quayle, o propósito é trazer uma advertência aos cristãos para que eles evitassem os laços econômicos e políticos com Roma, alertando-os das idolatrias presentes nas instituições e estruturas do império, uma vez que o imperador era proclamado por essas redes comerciais como divino. Eu expliquei a vocês que naquela época existiam as redes comerciais, os sindicatos comerciais, que eram chamados de guildas, e as guildas adoravam o imperador. Promoviam culto, festas, almoços, jantares e também promiscuidade em adoração ao imperador para que pudessem receber do imperador benefícios econômicos. E isso é muito comum, né? Não apenas no Império Romano, mas em todas as épocas, alguns grupos paparicam, né, o governante, o líder político, justamente para receber benefícios. E as guildas faziam isso, e se os cristãos participassem das guildas, eles teriam sucesso econômico, mas eles se envolveriam com a idolatria. Se eles deixassem de participar das guildas, eles passariam pobreza, porque não poderiam comprar nem vender, e nesse caso, eles seriam fiéis a Deus, mas sofreriam no mundo, talvez até perseguidos, talvez até a morte. Então, esse era o dilema. E o Apocalipse foi escrito para motivar eles não participarem das guildas, mesmo que não pudessem comprar ou vender. E nós vamos ver que a marca da besta tem a ver com isso. Então, em síntese, a ocasião da escrita era o clima de tensão gerado pela recusa dos cristãos primitivos de participar no culto do imperador. Eu sempre tenho destacado que apenas 2 igrejas estavam se recusando, das 7 que foram enviadas, das 7 às quais foi enviado o livro de Apocalipse. Apenas 2 que estavam se mantendo fiéis, não estavam participando do culto do imperador. E, portanto, então, o propósito da escrita é advertir esses cristãos e encorajá-los. E, para isso, João apresenta cenas finais da vitória de Deus e da consumação dos séculos, assim como o julgamento de Deus contra a própria Roma histórica. Isso fica muito evidente também nesse capítulo e nos próximos, o julgamento do Senhor contra a própria Roma histórica. Então, essa é a razão que ele aponta para a vitória de Cristo e de sua igreja e considera os crentes como vencedores. William Hendrickson escreveu um livro chamado Mais do que Vencedores, justamente por isso, né? Porque nós vemos em Apocalipse a vitória daqueles que são verdadeiramente cristãos, dos fiéis, dos que mantiveram testemunho fiel, das testemunhas fiéis do Senhor.
Então, tais verdades motivariam os cristãos daquela época e de todas as demais a se consagrarem a Deus e a obedecê-lo de todo o coração. Bom, vamos recapitular agora a questão de interpretações. Lá na primeira, segunda aula, eu trabalhei esse slide com vocês, justamente falando sobre os tipos de interpretações do Apocalipse. Eu comecei falando sobre essa interpretação espiritualista, que procura interpretar o Apocalipse sem identificar as cenas em algum momento específico. Porém, esses intérpretes espiritualistas tentaram identificá-lo com a história como um todo, rejeitando o milênio literal, apontando para princípio moral, teológico, para a igreja. Então, nós temos alguns defensores, Orígenes, Ticônio, o próprio Agostinho, alguns dos reformadores, eles eram históricos espiritualistas. Então, observe, tenta não definir em um momento específico as cenas de Apocalipse. Isso, de certa forma, é correto, porque o Apocalipse é simbólico. Então, de certa forma, a gente é um pouco, sim, espiritualista. Até então, porque Agostinho, a nossa linha teológica se relaciona muito aí com Agostinho, os reformadores e tudo mais. Então, nós somos um pouquinho espiritualistas. Mas o grande problema é identificar com a história como um todo ou com o momento específico na história que estamos vivendo. Então, esse é um problema. E isso é a histórico-profética, ela já cai nesse erro muito mais do que a espiritualista. Procuram identificar as cenas do Apocalipse com um momento histórico específico, muitas vezes em um momento da própria vida do intérprete. Os reformadores tiveram esse problema aqui. Inclusive, eles disseram que a besta, né, o falso profeta, uma das bestas, é o Papa, né, é o papado. Então, nós vamos entender essa afirmação e nós vamos compreender que, na verdade, é um tipo, sim, mas não necessariamente o anticristo, né? Ou a besta final, né? O anticristo, o homem da iniquidade. Então, os históricos proféticos, isso aqui no número da besta dá um problemão, porque aí você vai ficar tentando identificar o número da besta com um personagem histórico. Aí você tem identificações como Nero, como Tito, como Hitler, né? Teve uma galera que pensou que Hitler era a besta e aí coloca o número da besta como simbolizando Hitler. E eu vou mostrar para vocês que todas essas interpretações são erradas, simplesmente pelo fato de que são impossíveis dos cristãos daquela época saberem disso, que significavam esses camaradas, porque exige um cálculo muito complexo, muito confuso e muito místico. Na verdade, é teoria da conspiração mesmo. É aqueles que gostam de achar piolho na cabeça de cobra, né? Achar coisas que não existem, né? no texto. E a gente gosta disso, do místico, né? De calcular, de desvendar um mistério, né? Então, nada disso. Vamos lá. O dispensacionalismo, ele vai mais além, então aqui é uma intensificação essas três aqui, cada uma vai intensificando a outra, e propõe 7 dispensações com base nas 7 cartas das 7 divisões do livro. Então, o dispensacionalismo nós consideramos heresia, nós não somos dispensacionalistas, nós somos aliancistas, nós cremos na aliança, nossa teologia bíblica crê em uma aliança que Deus fez com o ser humano, e essa aliança, sim, tem 2 dispensações, antiga e nova, mas não no sentido do dispensacionalismo, essas 7 divisões, essa diferença entre Israel e igreja, nós não cremos nada disso. E aí o dispensacionalismo diz que o Apocalipse é visto como tendo profecias com respeito à ONU, à pandemia da Covid-19, por aí vai. Então, começa a aplicar o Apocalipse muito às realidades presentes, e aí tira ele demais do seu contexto histórico original. Então, qual que é a interpretação nossa? Essa daqui. A interpretação histórico-teológica, né? Histórico aqui não é como essa histórico-profética, mas aqui é histórico-contextual, né? Então, é o contexto histórico dos leitores originais. Não estou falando histórico na nossa história agora, mas no contexto histórico dos leitores originais. Ou seja, as 7 igrejas da Ásia Menor, João, que estava preso em Patmos, então nós vamos ver muitas referências a Roma, isso vai ficar evidente hoje. Então, contexto histórico, teológico,
teológica e canônica, então tem a ver com toda a Bíblia, e que valoriza os aspectos artísticos e literários, como, por exemplo, a utilização dos números. Apocalipse utiliza os números com significado. 7 é completude, perfeição, 10 é completude, e 6 aí vai ser o imperfeito. Então isso nós vamos valorizar. Os elementos internos constitutivos de sentido de um texto, que inclui enredo, caracterização, ponto de vista, distorções temporais, entre outros. Nós vamos ver, inclusive, um elemento literário hoje que é muito importante para conseguir compreender Apocalipse 13, que é o elemento da paródia. O termo paródia é bem conhecido da gente, que é normalmente utilizado quando alguém pega uma música e inventa uma letra brincalhona com respeito àquela música, né? Então você dá uma piorada na música, você segue o ritmo, segue a melodia, segue as notas, mas você muda a letra e faz uma piada da música. Então hoje nós vamos ver que a besta ou as bestas, o próprio dragão, é uma piada de Jesus, é uma paródia de Jesus. Ele tenta imitar, mas sem sucesso. E todos os elementos desse texto, e juntando aí com Apocalipse 12, nos mostra essa paródia, essa imitação satânica da Trindade Santíssima, de Deus, de Jesus Cristo, mas uma imitação defeituosa. Então isso é o elemento da paródia. Vamos lá. Vamos lembrar o que nós vimos na semana passada, né? O texto de Isaías nos mostra uma coisa bem legal, porque olha só, Isaías 27:1. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada. Normalmente, naquele dia faz uma referência escatológica do dia do Senhor. E aqui, certamente, nós estamos pensando a primeira vinda de Jesus, o momento que ele foi crucificado e derrotou assim a morte, derrotou a Satanás e o poderio de Satanás, mas também ecoa a sua segunda vinda, onde ele castigará definitivamente no inferno Satanás e todos aqueles que são adoradores de Satanás. Então, naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz. Lembra que na semana passada nós vimos o dragão, que era a antiga serpente? Olha que legal que esse texto de Isaías se refere ao dragão como sendo uma serpente veloz. E o dragão, serpente sinuosa. E matará o monstro que está no mar. E aqui é legal porque faz uma referência de que esse dragão, essa serpente veloz, é um monstro do mar. E eu tenho explicado que na mitologia hebraica, dragão é um monstro marítimo, por isso que o seu poder deriva do mar, por isso que na visão do trono nós temos um mar cristalizado e por isso no Novos Céus e Nova Terra nós não temos mais o mar, porque a ideia de que o local do poderio do inimigo foi destruído. E por isso que a primeira besta surge do mar, porque esse é o local do poderio do inimigo. E por isso que o final do capítulo 12, nós temos o dragão na beira da praia para então convocar os seus agentes do mal contra a igreja do Senhor. Então os agentes do mal serão convocados e o primeiro vai surgir assim do mar. Interessante isso, né? Então o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, perseguiu a mulher, o povo de Deus, para Cristo não nascer, mas não conseguiu. Então, primeiramente, nós temos a mulher como uma referência ao povo do Antigo Testamento, e essa mesma mulher depois vai ser referência do povo do Novo Testamento, porque, na verdade, o povo do Antigo e Novo Testamento é o mesmo povo de Deus. É a igreja do Antigo e a igreja do Novo, Israel do Antigo e Israel do Novo. Nós não fazemos dicotomia como o dispensacionalismo faz. Então, perseguiu a mulher, o povo de Deus, para Cristo não nascer, mas não conseguiu. Tentou impedir Cristo em sua missão neste mundo, mas também não conseguiu. Então voltou a perseguir o povo de Deus, a mulher, após a ascensão de Jesus, que foi arrebatado junto ao trono de Deus para reinar, reger as nações com cetro de ferro, como o texto diz, e ele voltou a perseguir, mas ele foi expulso dos céus, e quando caiu na terra, ele voltou a perseguir, furioso, mas o Senhor providenciou livramento para a igreja, protegendo-a da serpente. E aí a menção do deserto, como nós vimos no capítulo 12, e também o fato de que, mesmo ele pronunciando palavras contra a igreja, denúncias contra a igreja, o Senhor protegeu
tomando essas palavras, né? A figura lá é da terra se abrindo e as águas de palavras furiosas que a serpente arrojou contra a igreja afundou na terra, né? Foi tragado pela terra. Então o Senhor livra sempre a igreja de Satanás. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, apesar de que muitos foram mortos, muitos serão mortos, porque a semente do evangelho é o sangue dos cristãos. Isso quem disse foi um dos pais da igreja. Então, o dragão se posicionou na beira do mar, que representa o seu domínio, para convocar a partir do mar seus instrumentos malignos contra o povo de Deus. E aqui nós começamos o texto de hoje. Eu vou ler para vocês. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma das cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencessem. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos, olha só, somente os que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Vamos até aqui por enquanto, depois nós vamos até o versículo 18, finalizando o capítulo. Vamos orar? Pai querido, nos dê um entendimento, segundo o teu querer e a tua vontade, desse texto. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes. Nos dê clareza, ó Pai, para a tua honra e glória. E também nos ajude a aplicar esse texto e essas verdades em nossas vidas, em nome de Jesus. Que não caiamos no misticismo, que não caiamos, ó Deus, em teorias infindáveis que não levam a nada, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos então agora introduzir esse texto. O capítulo 13 nos mostra os agentes, os instrumentos ou armas que o dragão usa em seus ataques contra a igreja. 2 bestas são descritas. Então nós vimos que ele perdeu o seu lugar na presença de Deus, então ele não pode mais acusar, enganar as nações, ele não pode mais impedir a anunciação do evangelho a todo mundo. Então o que ele faz? Sabendo que o fim dele está próximo, vindo outro advento da vinda de Jesus, né, o segundo advento da vinda de Jesus, que é a segunda e única, a última vinda de Jesus, né? Então, o dragão, sabendo que esse seria o seu fim, ele passa a perseguir a igreja. E aí ele levanta, porque ele está aprisionado, então ele levanta agentes, que são as suas bestas. E as 2 bestas são descritas aqui nesse capítulo 13. A primeira besta que surge do mar é descrita como um monstro horrível, que é a principal besta. Representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações deste mundo e dos seus governantes. Então, a primeira besta aponta para as nações, aponta para os governos, aponta para os impérios, aponta para toda a estrutura da sociedade humana, política ou qualquer outra estrutura contrária a Cristo, anticristo. Por isso que João disse que o espírito do anticristo já está no mundo. É esse o espírito do anticristo. E, sem dúvida alguma, aqui há uma referência a Roma, para que os leitores originais entendessem que o Império Romano, o imperador romano, representa essa besta aqui.
a besta que é contrária a Deus, que é aquele que... A besta que é utilizada por Satanás para promover a perseguição contra a igreja. O Império Romano promoveu a perseguição contra a igreja, foi utilizado para Satanás a esse favor. Então, essa besta representa não apenas o Império Romano, mas todos os impérios de todas as épocas, todos os sistemas contrários à fé cristã e que perseguem a fé cristã. E isso é muito, muito interessante. Então, a segunda que surge da Terra tem uma aparência mais inofensiva e simboliza as religiões falsas e as filosofias deste mundo. Então, enquanto a primeira besta são sistemas imperiais, os governos, tem a ver com autoridade política, a segunda besta tem a ver com religiões. A segunda besta é chamada de o falso profeta, no próprio texto de Apocalipse. Então, a segunda besta são as religiões, são as filosofias, as ideologias. E não apenas, nós não devemos pensar apenas em questões, em filosofias religiosas, como o islamismo e tudo mais, mas também como filosofias humanas, ateístas, o niilismo, a Revolução Francesa e toda essa filosofia que surge a partir da Revolução Francesa, o ateísmo em si, tudo isso são filosofias mundanas que representam esse falso profeta que quer atrair adoradores para Satanás, para o dragão e para a besta, a primeira besta. Então, a segunda besta é o falso profeta. Ok, vamos lá na besta que surge do mar. Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Importante destacar aqui, primeiramente, que nessa descrição nós temos um elemento de paródia. Aqui a besta, se você for conferir, ela aparece bastante semelhante à descrição de Jesus, ou pelo menos a ideia do poder de Jesus, os números aqui aparecem bastante semelhantes da descrição de Jesus lá em Apocalipse capítulo 5. Porque aqui nós estamos vendo uma paródia, a besta tenta fazer uma imitação. E outra coisa é que essas descrições da besta também são semelhantes à descrição do dragão. Nesse sentido, para apontar que o poder da besta vem do dragão. Isso vai ficar evidente no texto, porque é o dragão que dá o poder, o dragão que dá a autoridade para a besta. Então, o poder da besta é um poder satânico. Mas tanto o dragão como as bestas estão fazendo uma paródia do Senhor. Nós vemos várias imitações, por exemplo, nós vemos a Trindade real, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e aqui nós temos uma trindade satânica, né? Não deveria ser chamada trindade, mas nós temos aqui 3 personagens tentando fazer uma paródia da trindade, da triunidade santa de Deus, que é o quê? O dragão, a besta e o falso profeta. Nós temos, mais à frente nós vamos ver que a besta teve uma ferida mortal e foi curada. A semelhança, então, da descrição do cordeiro, que esteve morto e ressurgiu. Outra coisa, nós temos a marca da besta, que sela os adoradores da besta, os adoradores de Satanás. E antes, lá no capítulo 7, nós vimos que o Senhor selou, marcou os seus, os eleitos, os salvos. Ele escreveu o seu nome no livro da vida, mas eles estão marcados, selados. Então, a marca da besta está fazendo imitação do selo de Deus nos seus eleitos. E mais à frente, lá no capítulo 17 e 19, nós vamos ver também a grande meretriz, né? A grande meretriz fazendo contraponto com a nova Jerusalém que desce do céu, a noiva do Cordeiro. Então, a grande meretriz é Roma, a Babilônia, né? É uma cidade que é representada como uma prostituta vestida de púrpura e escarlate. E aí nós temos a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial, vestida de branco, a noiva do Cordeiro. Então, de um lado uma prostituta, do outro uma noiva, e as duas coisas representando cidades. Então, isso tudo são paródias no livro de Apocalipse. É para que nós entendamos que existe um contraponto aqui. João está querendo nos mostrar que Roma vai cair, mas a Jerusalém celestial vai se manter. Roma é uma prostituta, mas Jerusalém celestial é uma esposa fiel, genuína, purificada, com as suas roupas brancas. A mesma coisa aqui.
Então, nós temos aqui a falsidade de Satanás tentando imitar o Senhor, mas sem sucesso. Muitos vão segui-lo? Vão, mas todos serão condenados. E aí nós temos aqui o mar, né? Diz que essa besta, ela saiu do mar, né? Nós vimos isso, ela foi chamada, ela surgiu do mar, e o mar, então, representa o quê? As nações e os seus governantes. Lá em Apocalipse 17, versículo 15, essa besta é mencionada, a grande meretriz está montada nessa besta, e aí nós temos isso, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então as águas, o mar, que representa o poderio da besta, como eu já mostrei, o poderio de Satanás, também representa as nações, ou seja, os governantes, os impérios, as estruturas imperiais que são contrários ao Senhor. Então, os sistemas humanos, a política humana, as cidades, tudo isso está debaixo de corrupção. Os governos humanos, todos esses sistemas corruptos contra o Senhor. E a besta, então, surge disso. O poder dela vem disso. Ela é isso. O seu espírito está nisso. Mas, claro, vai ter um homem que vai assumir, vai personificar isso. Nós cremos nisso também. Então, a besta tem 7 cabeças que podem representar impérios. Vamos tentar identificar esse significado dessa descrição. Entenda, isso daqui é uma interpretação historicista e espiritualista, de certa forma. Nós vamos tentar fugir dessa interpretação, nós vamos buscar uma interpretação mais simbólica. Mas alguns comentaristas dizem que essas 7 cabeças representam os impérios babilônico antigo, assírio, babilônico caldeu, medo-persa, grego-macedônio e romano. O que é importante destacar é que já na antiguidade se tinha a interpretação, já ali no início da era cristã, na patrística, no período dos pais da igreja, já tinha essa interpretação que a besta simbolizava os impérios. Então, essa besta aponta para os governantes e impérios. Mas, então, a gente vai fugir dessa interpretação mais historicista e vamos para uma interpretação mais simbólica. Para Kistemarker, é mais sensato interpretar o número ou os números 7 e 10 simbolizando como figuras de total abrangência e plenitude. Já expliquei isso. Número 7 pode ser o número da perfeição ou o número da completude. Número 10 a mesma coisa. Então, esses números simbolizam o quê? Completude. Então, o número 10 e o número 7 simbolizam figuras da abrangência e plenitude, e aplicá-los às forças combinadas dos governos mundiais estabelecidos contra os santos na Terra. Ou seja, no caso do Império Romano, e essa besta representa o Império Romano, é o império mais poderoso, ele era completo, ele governava o mundo todo, pelo menos o mundo conhecido naquela época, o mundo mais importante. Ele governava o mundo todo, era o império mais importante do mundo, e o seu poder todo foi utilizado contra os cristãos, né, na perseguição do cristianismo. A expressão nomes de blasfêmia, que aparece aqui, que aparece sobre as 7 cabeças da besta, indica um motto, né, um slogan, ou um credo que um governo adota. Nos dias de João, César era referenciado como Dominus et Deus, isto é, Senhor e Deus. Então, o César, ele era Senhor e Deus, ele se autodeclarava Senhor e Deus. Isso é um motto, isso é um slogan, um credo, isso é um nome de blasfêmia, porque ele não é nem Senhor, nem Kyrios, nem Deus, né? E só o Senhor Jesus Cristo é Dominus et Deus, só o Senhor Jesus Cristo é Kyrios. Outros governos também usaram da blasfêmia, por exemplo, durante a Revolução Francesa, que eu já citei, o slogan nem Deus nem mestre tinha um toque blasfemo. E aí nós vamos ver vários outros slogans blasfemos, tanto de governos como também de religiões contrário ao Senhor. Então essas são as blasfêmias. Blasfêmias é você jogar o nome de Deus no lixo ou você falar algo contra Deus e contra os santos. Então isso são os nomes de blasfêmias. Nós vamos ver que foi dado o poder a uma das bestas para blasfemar.
isso também é bastante interessante. Então, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. Era um monstro terrível. Agora, o que significa isso? Aqui nós temos uma referência veterotestamentária, uma referência no Antigo Testamento. Isso é muito importante, porque toda vez que nós temos uma referência cruzada, uma referência ao Antigo Testamento, nós precisamos entender o que significa lá no Antigo Testamento. E aqui é uma referência da visão de Daniel da besta, das 4 bestas, lá em Daniel capítulo 7, versículos 1 a 8. Nós não vamos ler esse texto, mas você pode abrir depois nesse texto para conferir. E lá em Daniel, Daniel viu 4 bestas. E aqui nós temos nessa besta a união, a unificação dessas 4 bestas. Então as 4 bestas de Daniel agora fazem parte de uma e somente uma besta, que é essa daqui, que representa, na verdade, o que representa as 4 bestas de Daniel. Então, Daniel retrata 4 bestas, das quais 3 são nomeadas aqui. Um leão, um urso e um leopardo. É isso que nós temos. Observe que a descrição aqui é de trás para frente, né? O leopardo, o urso e o leão. Lá em Daniel é o leão, o urso e o leopardo. É interessante esse jogo, né? A literatura apocalíptica, bem provavelmente, teve a sua origem, bem provavelmente não, nós podemos afirmar categoricamente que teve a sua origem em Daniel. A partir de Daniel, então, surge a literatura apocalíptica. Então, nós temos ali, pelo menos no final de Daniel, nós temos já a literatura apocalíptica ali. O Apocalipse de Daniel está ali no livro profético de Daniel. E por isso essa comunicação tão grande entre Apocalipse e o livro de Daniel. Então, lá em Daniel, a 4ª besta é descrita como terrível. E aqui não há menção da 4ª besta, porque a 4ª besta é a besta, que unifica as 3 outras. Então, essas bestas retratam 4 impérios sucessivos. Essa é a interpretação da profecia de Daniel. E aí, nesse caso aqui, nós não estamos caindo no erro historicista lá das 7 coroas, das 7 diademas, como eu disse anteriormente, que o 7 a gente tem que entender como significando a abrangência do poderio do inimigo e não os 7 impérios. Nesse caso aqui, nós podemos entender como significando os impérios, por quê? Porque é exatamente esse o significado da profecia de Daniel, capítulo 7. Então, nós temos aqui a 4ª besta sendo descrita como esse monstro terrível, que é a unificação nesta besta dos 3 outros, né? E retrata os impérios sucessivos, neobabilônico, medo-persa, grego e romano. O que está apontando, né? João os combina numa só besta para simbolizar todos os poderes mundiais hostis a Jesus Cristo. A ideia aqui é que essa besta se refere a sistemas imperiais. É isso, sistemas imperiais, poderes mundiais hostis contra Jesus Cristo. Os primeiros leitores do livro podiam ver nesta besta um símbolo do Império Romano. Tenho falado sobre isso. Como seu culto ao imperador, como um deus e com a perseguição contra os cristãos. Este monstro pode simbolizar também a qualquer potência humana que se levanta ou que se levante contra Deus. Então, nós temos aqui um símbolo do Império Romano, o culto ao imperador, o imperador sendo descrito como um deus, a perseguição aos cristãos e qualquer potência humana que se levante contra Deus. Observe que o dragão tem uma relação com essa besta. Isso é muito interessante, porque o dragão é Satanás. E o poder da besta vem de Satanás. O uso do termo dragão nesse capítulo corrobora com estreito relacionamento com o capítulo precedente. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta estava como que mortalmente ferida, e a ferida mortal estava curada. Foi curada por quem? Pelo dragão. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e eles adoraram quem? O dragão. Então, adoração a Satanás. Ele foi dado autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação.
Mais uma vez, aqui nós temos um elemento da paródia, porque lá em Apocalipse 4, Apocalipse 5, nós vemos que Jesus, Apocalipse 5 mais especificamente, nós vemos que Jesus comprou para si um povo de toda língua, tribo, povo e nação. E aqui nós temos uma autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, menos sobre os eleitos, sobre aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, esses o dragão não tem autoridade. Mas nós vemos uma paródia, porque da mesma forma que Jesus tem um povo, o dragão também forma um povo para si, a besta forma um povo para si, para adorarem a eles, mesmo que não intencionalmente. Eu vi outra besta emergir da terra, e eles tinham 2 chifres, como um cordeiro. A menção do cordeiro é uma referência direta aí a Cristo, né? O cordeiro que havia sido morto, e falava como um dragão. A ênfase do dragão, porque se ela falava como dragão e ela é o falso profeta, então o que ela falava, ou o que ela fala, é a profecia do dragão, é a palavra do dragão, é a falsa profecia, é o falso ensinamento. Ela faz com que a terra e aqueles que habitam nela adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada pelo dragão. Ele diz aos habitantes da terra para fazerem uma imagem em honra da besta que tinha a ferida da espada, no entanto, viveu. Então nós vemos uma adoração à besta e também ao dragão. Então o dragão está muito presente aqui, porque o poder e a autoridade dessas bestas vem do dragão. Esse ser espiritual que foi expulso dos céus e se tornou a personificação do mal e começa a perseguir a igreja e fazer essa paródia de Cristo, do verdadeiro Senhor e Mestre, Deus de toda a terra. Bom, vamos lá. A ferida mortal e os 42 meses. Nós temos, então, a referência dessa ferida, que houve uma ferida mortal, mas essa ferida mortal foi curada, e depois nós temos esses 42 meses nos quais essa besta passa a pronunciar blasfêmias contra o povo de Deus. São o período da perseguição. Vamos entender primeiro a ferida mortal. A referência do ferimento mortal que foi curado pode significar que, por um pouco de tempo, a perseguição da igreja parou, podendo apontar para a morte do imperador. Algumas interpretações históricas vão por esse rumo. Por exemplo, Hendrickson diz que tal ferida pode referir-se a Nero, que foi um dos mais cruéis perseguidores da igreja, mas em 68 d.C. cometeu suicídio, após colocar fogo em Roma e culpar os cristãos por causa do fogo de Roma e promover, então, a perseguição aos cristãos. Mas ele era maluco mesmo, muito doido, ele cometeu suicídio, e aí a perseguição parou por certo período, mas depois ela retornou. Então, como perseguidora, Roma recebeu um golpe mortal, contudo, sob o reinado aí de Domiciano, a perseguição foi retomada, o golpe mortal foi curado. E vamos lembrar que o período da escrita de Apocalipse é o período de Domiciano, um período que a perseguição estava se intensificando. Depois da morte de Domiciano, ela vai crescer ainda mais. Inclusive, vários mártires nós temos aí no 2º século da era cristã, como Policarpo. Mas Leandro Lima, e aqui é o ponto, né, para a gente fugir um pouquinho dessa interpretação mais historicista, Leandro Lima diz que temos aqui uma paródia, mais uma vez o elemento da paródia. A paródia é um processo de imitação textual com a intenção de produzir um efeito de ironia e às vezes drama. Então é algo irônico mesmo. A besta que surge do mar é uma imitação de Cristo e também uma paródia do próprio dragão. Como eu disse, né, ela imita também o próprio dragão. Com esse uso da paródia, João é capaz de sugerir que a morte e a ressurreição da besta é uma enganosa imitação da morte e ressurreição de Cristo. Então essa é a ideia da ferida mortal. Então o que está acontecendo aqui? A besta está fazendo uma paródia. Se Cristo morreu e ressuscitou, então eu também faço isso. Eu tive uma ferida mortal e ressurgi. Então essa é a ideia. Está querendo imitar Cristo.
Os 42 meses, já por outro lado, né, conforme nós vimos nas aulas 8 e 9, que estão no nosso YouTube, está na playlist aí, classe de Apocalipse, Apocalipse de João. Você pode acessar e conferir depois as aulas 8 e 9. Então, nessas aulas, nós vimos a menção dos 42 meses, no capítulo 12 e também no capítulo 11, onde eu expliquei que é um período de 3 anos e meio, que é um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e que todas essas referências temporais simbolizam a mesma coisa, que é toda a época do Evangelho. Então, esse período de 42 meses se refere a toda a época do Evangelho. Não é literalmente 42 meses, mas é um símbolo de toda a época do Evangelho entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Isto é, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, no qual a igreja é perseguida. E aí, nesse período de 42 meses, nós temos o quê? A perseguição, as blasfêmias de Satanás contra a igreja. E nesse período, né, esses impérios morrem, mas ressuscitam, e eles continuam perseguindo a igreja. Então, essa é a ideia que nós temos aqui. E essa paródia sempre da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? E aí nós temos que entender, e eu também já expliquei isso nas aulas passadas, que por mais que a besta que emerge do mar simboliza aí os impérios, os governos contra o nosso Senhor, mas essa besta também simboliza um homem que virá em 3 dias e meio, né? Eu expliquei que existe 2 menções temporais que se referem a esse período que nós vivemos, 3 anos e meio, que é um período mais longo, período da pregação do Evangelho, e 3 dias e meio, que é um período mais curto. E juntando os dois dá uma semana, 7, né? Então, não são literais essas expressões, mas está dizendo o seguinte: à medida que se aproximar do fim, esses 3 dias e meio, né? Não são metades iguais. Então, a primeira metade desse período que nós estamos vivendo é uma metade mais longa, até hoje estamos vivendo, mais de 2.000 anos, e ainda não chegou no período de 3 anos e meio, mas vai chegar um período onde haverá uma apostasia mundial. O que é? Um abandono de fé mundial, onde o testemunho do evangelho vai ser interrompido. Nós vimos isso daqui. A besta vai ter um poder de interromper o testemunho do evangelho. Aonde vai surgir um anticristo chamado homem da iniquidade. E aonde eu tenho isso? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós podemos ver sobre este homem da iniquidade. Então, com base nisso, nós entendemos que a besta que emerge do mar simboliza os impérios contra Deus, mas também aponta lá mais próximo da vinda de Jesus para um homem que vai ter um poder mundial, um governo mundial, talvez um governante de todo mundo, né? E este homem é a personificação da besta. E isso nós falamos não apenas com base em Apocalipse, mas também com base em 2 Tessalonicenses, que é uma carta, uma epístola, e não é uma literatura apocalíptica, por isso é literal. Vamos abrir lá? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Eu não deixei aberto aqui, mas eu abro rapidamente. Olha só, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. É interessante isso, né? Porque Paulo está dizendo que o dia do Senhor ainda não chegou. E se alguém está dizendo isso, está errado. Tem muita gente dizendo que o dia do Senhor já chegou, né? Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. É muito claro isso nesse texto. A apostasia é o abandono da fé mundial. O mundo todo vai ser contrário à fé cristã. Vai ter, sim, os remanescentes fiéis, mas a apostasia vai ser mundial.
Por isso eu digo que esse período ainda está um pouquinho longe. Apesar de que nós vemos movimentos assim surgindo na Europa, por exemplo, a Europa já é pós-cristã, mais de 500 milhões de pessoas que precisam ser evangelizadas, mas nós vemos o cristianismo crescendo em várias outras partes do mundo, do globo, como, por exemplo, na África, na China, entre outros lugares que estão sendo perseguidos. No Brasil, nós temos um cristianismo muito superficial, mas ainda está crescendo. Nós podemos entender que o ápice do cristianismo brasileiro ainda não chegou, mesmo porque esse cristianismo que nós vivemos hoje aqui, esse pseudo-avivamento do cristianismo evangélico brasileiro é muito superficial, né? Porque não promove mudança de vida. Então, tem muito ainda a crescer, a viver o avivamento no Brasil. Então, a apostasia ainda não chegou, mas vai chegar um dia. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, observe, vai ser um homem mesmo, literalmente, vai ser uma pessoa, carne e osso, que é o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus. Por isso que os reformadores pensaram que esse homem da iniquidade, o anticristo, era o Papa, né? Porque está sentado no santuário de Deus. Então, é um homem que vai ter um poder político, mas, de certa forma, vai unificar também o poder da outra besta, vai ter um poder religioso, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Viram aí? Vocês não se lembram? Eu costumava dizer essas coisas quando ainda estava com vocês, e agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado ao seu tempo. O que o detém é quem? É Deus, né? Deus o detém agora. Por quê? Porque ele ainda está chamando pessoas, nós estamos vivendo na época do Evangelho, quando o homem da iniquidade for revelado, a voz do Evangelho vai ser silenciada e logo depois do juízo final, depois do juízo final não tem conversão nenhuma. Então é Deus que está o detendo. Por quê? Porque quando ele vir, olha só, então será revelado o homem da iniquidade, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, uma vez manifestado o homem da iniquidade, já está próximo do fim e Jesus só vai aparecer para matá-lo. Não tem guerra, não tem nada. Toda vez que Jesus aparece na história, é o fim. Eu tenho falado isso. Não existe uma batalha contra Cristo. Então, essa é a ideia. Então, o texto grego, aqui em Apocalipse capítulo 13, usa o pronome masculino ele para o anticristo, para indicar que aparecerá em forma humana. Essa pessoa receberá a adulação de todas as pessoas da terra, exceto dos santos. O texto deixa claro que exceto dos santos, porque esses têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, e são salvos, são selados pelo Senhor, eles não adorarão a besta. Mas os outros, sim, toda a terra irá adorá-la, adorar o anticristo. João claramente divide a humanidade entre os que adoram a besta e aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Sempre duas descendências, a da mulher e a da serpente. Sempre duas gerações, os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Isso até o fim. E os filhos de Satanás serão condenados. Então, a divisão dos não regenerados contra os regenerados, dos incrédulos em oposição aos crentes, dos ímpios versus os justos. Essa dicotomia existe em toda a Escritura Sagrada, e se nós negarmos que existe isso, se nós falarmos que todos são filhos de Deus, nós estamos caindo numa heresia universalista, que não está na Bíblia. O próprio Senhor Jesus Cristo mostra a condenação para alguns e a vida eterna para outros. O anticristo busca imitar a Cristo, que comprou seu povo de toda tribo, língua, povo e nação, lá em Apocalipse 5:9, e a besta então deseja a dominação mundial, tendo como seguidores todos os nomes que não estão escritos no livro da vida. O anticristo é o homem da iniquidade. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem primeiro que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Esse texto nós já lemos, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto do culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tem uma interpretação reformada que é o Papa
mas nós não podemos dizer que o Papa é o anticristo, porque Jesus não voltou ainda. Mas nós podemos dizer que ele é, sim, um tipo, né, um dos anticristos, porque se ostenta ser o próprio Deus na Terra, o representante oficial de Cristo em suas heresias. E nós não podemos cair nessa, ok? Vamos lá, adiante. Agora nós temos aqui no versículo 10 um texto que é um pouquinho complexo, que fala sobre a perseverança dos santos. E eu quero entender esse texto diante de todo esse contexto que nós estamos falando, que o Apocalipse é um incentivo dos cristãos sofrerem, morrerem por Cristo, serem fiéis até a morte para receberem a coroa da vida. A versão antiga que nós usávamos, a ARA, Revista e Atualizada, que foi revista e atualizada em 1993, ela segue algumas variantes textuais que pode causar alguma interpretação errônea. Quer ver? Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Parece que a ideia desse texto é que nós temos aqui uma retribuição. Se leva para o cativeiro ele vai. Então vai ser retribuído com cativeiro. Então, dá-se a entender que esse texto está se referindo aos perseguidores e está trazendo uma palavra de consolo para a igreja, dizendo que os perseguidores serão condenados, serão olho por olho e dente por dente, né? Se matarem a espada, serão mortos à espada. Se levarem ao cativeiro, vão para o cativeiro. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Olha só, a NAA já corrige esse erro de interpretação. Ela traz da seguinte forma: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. É mais um determinismo aqui, né? É mais passivo. A ideia é o seguinte, e aí é um texto falando para os cristãos e não para os não cristãos, né? Está dizendo o seguinte: se você tiver que ir para o cativeiro, você vai ter que ir. Se você tiver que ser morto à espada, morra na espada, mas persevere até o fim, seja fiel até o fim e receberá a coroa da vida. Então, nós somos salvos para glorificarmos ao Senhor até pela nossa morte, essa é a ideia. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Eu deixei aqui do lado uma Bíblia que eu gosto muito, que é uma Bíblia do texto bizantino, interlinear, que é o texto grego com a tradução para o português. E eu vou ler para vocês como ficou a tradução aqui do interlinear no texto bizantino. Se alguém deve ir para o cativeiro, é certo que vai. Olha só. Se alguém deve ser morto à espada, assim será morto. Aqui se requer a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, se requer a perseverança e a fidelidade dos santos, porque é certo que vai morrer, é certo que vai para o cativeiro, é certo que a igreja vai ser perseguida. Mas nós precisamos nos mantermos fiéis, porque mesmo sendo perseguidos, o que resta para nós é a vitória que Cristo já conquistou na cruz. Legal isso, né? Então, a primeira linha há variantes. Se você leva alguém para o cativeiro, você mesmo para o cativeiro irá. Ou os cativeiros, ou para cativeiro vão. Os para cativeiro vão. E a segunda linha também representa variantes. Se você mata com a espada você deve ser morto. King James, a Ara, né? Ou, né? E se alguém deve ser morto com espada ele será morto. Observe, a primeira linha, né, a primeira variante, é bem ativa. É essa ideia de olho por olho, dente por dente. A segunda linha é passiva. Se é isso que está determinado para você, aceite e persevere. Você vai glorificar a Deus dessa forma. E aí a NVI também traduz assim, a NAA traduz conforme essa segunda linha. A primeira, então, é ativa no significado, a segunda é passiva. A primeira expressa a lei da retribuição, a lei do olho por olho. O que você semear, isso colherá. Jesus disse a Pedro no jardim do Getsêmani: todos os que lançam mão à espada, a espada perecerão. Em outras palavras, não inicia uma resistência ativa, tentando se defender contra os ataques dos inimigos. Diversos comentaristas apoiam essa variante. Aqui já é uma terceira interpretação, né? A ideia de que a resistência ativa não mate a espada, porque senão você vai ser morto à espada.
não é a ideia de condenação dos ímpios, mas a ideia de uma repreensão para que você não haja ativamente contra o seu inimigo. Mas nós estamos fugindo dessa variante. A segunda variante exorta a perseverança paciente e harmoniza com a primeira linha da alusão ao Antigo Testamento. Os sujeitos em ambas as linhas são os cristãos que sofrem perda de liberdade e de vida. Em suas duas linhas expressam que os cristãos passam por dificuldades quando o diabo descarrega a sua fúria contra eles. A ideia é submeter ou não resistir ao destino de mártir, de morrer por Cristo, de ser testemunha fiel, né? Por causa do testemunho. Isso harmoniza com todo o contexto histórico de Apocalipse. Então, morra por Cristo, mantenha o testemunho fiel, né? E glorifique a Deus por meio da sua morte. É aquilo que eu citei, né? O sangue, a semente do evangelho é o sangue dos cristãos. Então morra, mantenha o seu testemunho fiel, persevere e se mantenha fiel. Isso é a perseverança dos santos. Vamos continuar? Agora nós vamos para a segunda besta. Vi ainda a outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Observe que essa besta é um falso profeta, ela direciona a adoração para a primeira besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Observe os elementos econômicos na hora da menção da marca, porque a marca tem a ver com essas questões econômicas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos compreender agora esse texto. Então, primeiramente, a besta da terra é o falso profeta. A segunda besta é o falso profeta. A primeira besta é o anticristo, a segunda o falso profeta. A primeira besta é apresentada enquanto sistema, mas personificada na pessoa do anticristo. E a segunda besta como um profeta da primeira. Ele é chamado de falso profeta em outros textos de Apocalipse. Apocalipse 16, 13, 19, 20 e 20 e 10. Nós não vamos abrir, mas nós vamos chegar nesses textos daqui em diante, né? Nas próximas aulas nós vamos interpretar esses textos também. Mas você pode abrir em sua casa depois. Sendo que ela está ao serviço da primeira e tem características semelhantes. A referência à estátua de Nabucodonosor aqui, vamos só entender que antes há uma referência aqui a Cristo, né? Porque essa besta ela é semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. Isso é uma paródia. Então é semelhante a Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Essa besta, então, ela faz uma paródia de Cristo. Mas ela fala como dragão. Então, da sua boca saem as palavras do dragão. E também há uma referência ao Antigo Testamento, a Daniel, mais um diálogo aí com Daniel, a referência à estátua de Nabucodonosor. Quem não se prostrar e adorar será morto. Então, nós vemos que essa estátua ganha vida, ganha poder para matar aqueles que não adorarem a ela. E isso nós temos uma referência aí do Antigo Testamento, um pano de fundo do Antigo Testamento, onde apresenta o relato dos 3 jovens na fornalha ardente por terem se recusado a obedecer à ordem de Nabucodonosor e de se prostrarem e adorarem a imagem que ele erigira. E aqui, mais uma vez, uma aplicação. Se nós tivermos que adorar outros deuses, adorar imagens,
que prefiramos a morte. Essa é a aplicação desse texto. É melhor morrer, porque nós morreremos fiéis a Deus, do que negarmos a Cristo, adorando, nos curvando às estátuas que a besta faz em prol de Satanás. E nós também podemos ver essa estátua como um símbolo. Essa estátua pode ser as mídias, o consumismo, o dinheiro, e por aí vai. O sexo, a promiscuidade, o comodismo, a vida confortável do século XXI, as filosofias humanas, o niilismo, o existencialismo, o ateísmo, o marxismo, o feminismo, o machismo e por aí vai, todos esses ismos. Pode ser também religiosidades, muito cristão aí que está sendo complacente com religiões que são contrárias ao cristianismo, tudo isso. E adorar essas coisas é rejeitar Cristo, é negar Cristo. E Jesus diz que aquele que negar o seu nome diante dos homens, ele o negará diante do Pai. E às vezes, se a gente não seguir esse ritmo, né, desse mundo atual, nós seremos perseguidos. Se nós não irmos a favor das ideologias desse nosso mundo moderno, nós seremos cancelados pelas pessoas. E daí? O que importa? É melhor ser cancelado e morto pelas pessoas, por esse mundo, do que ser cancelado por Cristo. Não é verdade? Então, essa besta realiza milagres comparáveis àqueles que são feitos pelos servos de Deus. Paulo adverte seus leitores que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígios da mentira. Então, nós já temos aqui sinais, como, por exemplo, esse texto de Mateus 7, 22 a 23, que nos mostra que nem todo sinal procede de Deus, nem todo milagre vem de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Olha só, esse texto de Mateus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Texto forte. Então Jesus está dizendo, afasta-se de mim, vão ser condenados. Então nem todo lugar que tem sinais significa que vem de Deus. Sim, na era apostólica os sinais apontavam e ratificavam a pregação do evangelho que era feita pelos apóstolos. Mas aí Satanás pega isso e faz uma imitação. E ele dá poder para os seus agentes mundanos fazerem sinais. São sinais falsos. Muitos deles são apenas teatro. Mas são sinais e prodígios da mentira. Então tomem cuidado. Muitos cristãos se enganam com os sinais que são feitos aí no mundo religioso espiritual. As ações de realizar falsos milagres e de impedir as pessoas de adorarem a Deus andam de mãos dadas. Na época dos leitores originais, mágicos que realizavam o embuste de fazer descer fogo do céu tentaram influenciar os cristãos do século I a adorarem o imperador. Então havia os mágicos que estavam tentando enganar os cristãos. Em contrapartida, acompanhando a difusão do evangelho, Deus deu testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito segundo a sua vontade. Hebreus 2:4. Consequentemente, os cristãos devem distinguir de maneira clara e cuidadosa entre milagres genuínos e falsos e determinar se vem de Deus ou do diabo. Isso por meio do discernimento que vem do Espírito Santo. Então tem muito milagre aí que vem do diabo e a gente deve rejeitar. Então, entenda, nem toda manifestação miraculosa, sobrenatural, vem de Deus. E cabe a nós discernirmos segundo as Escrituras Sagradas. É o que os apóstolos dizem, né? Mesmo que venha um anjo e pregue um outro evangelho diferente desse que nos ensinou, nós precisamos rejeitar, mesmo que seja sobrenatural. Vamos para o número da besta agora. Houve, na história, várias tentativas de interpretar este número, mas atualmente a interpretação mais conhecida
é uma interpretação histórico-espiritualista, que atribui o número a uma pessoa específica, Nero, ou Tito, ou até Hitler. E nós vamos contra esse tipo de interpretação. Se vocês pesquisarem no Google, eu até deixei aqui aberto, vocês vão ver a menção disso, né, lá no Google. Olha só, aqui uma página aberta, nós temos lá 666, só 666. A primeira página que aparece é uma da BBC, desvendando o verdadeiro significado do número. Nós temos da Super interessante, né, Super Abril, porque 666 é o número do diabo. E se você continuar aqui, você vai encontrar até páginas da Globo, né? Aqui, ó, G1, 666, desvendando o verdadeiro significado do número da besta. Todas essas páginas aqui vai dizer que o número da besta se refere a Nero. E aí é um desvendar, um mistério, né? E aí a gente cai nesse pecado do homem de querer achar mistério em tudo, adivinhar mistérios, cair no místico, teorias de conspiração e por aí vai. Então, são interpretações errôneas. Olha só, quando os escritores começaram a identificar Nero com o número nessa passagem em particular, mas quando, né? Quando os escritores começaram a identificar Nero com um número nessa passagem em particular? Não há nenhuma referência em qualquer ponto da história até a década de 1830. Então, até 1830, Nero não era identificado. A partir de 1830, começou a ser identificado, quando 4 estudiosos alemães propuseram o nome dele. E aqui há dificuldades. Daqui que eu falei no início, para os irmãos que estão aqui na classe do Zoom, que o meu intuito é que vocês não entendam esse cálculo aqui, para vocês verem um tanto que esse cálculo é complexo. E a redução do absurdo mesmo, do ridículo. Porque se é isso daqui, como que os leitores originais iriam entender isso daqui? Porque precisa calcular, precisa mudar de língua, precisa acrescentar número. Então, a dificuldade surge dessa identificação, são muitas. Primeiro, há um método de converter o nome em seu equivalente numérico, em que, por exemplo, A é igual a 1. Isso daqui tem um nome, se chama gematria. A gematria é quando você pega um alfabeto e converte em números, ou vice-versa, números no alfabeto, para que você consiga interpretar. Então, você precisa colocar A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, mas entenda, não nesse alfabeto romano, né, que a gente usa, mas no alfabeto hebraico. Então, pega o alfabeto hebraico e coloca ele, faz esse cálculo, atribuindo valores a esse alfabeto. Depois de fazer isso, o nome Nero em si não totaliza 666. Ele precisa ser expandido para César Nero. Então, eu preciso acrescentar César. E se tomarmos apenas as consoantes de César Nero em hebraico, chegamos ao número 616 e não 666. Então, não dá certo. Então, a gente precisa adicionar a letra N ao nome latino de Nero, deixando de lado o Y da grafia hebraica, Czar, né, que é Caesar, a forma hebraica latina para César, né? Caesar. E aí o total é 666. Entenderam? Olha a loucura. Primeiro, você pega a forma latina, César Nero, acrescenta N, traduz para o hebraico, e aí você tira o Y da forma hebraica, e aí vai dar 666. Se você não fizer isso, não dá 666, vai dar 616. Qual que é o problema disso? Isso é uma loucura. Isso é teoria de conspiração, isso aqui é misticismo. Isso aqui é, vamos desvendar o mistério. Né? Como que os leitores originais de fala grega, na Ásia Menor, saberiam que teriam que traduzir o número para o hebraico, acrescentar a letra N, tirar a letra Y, para então dar certo esse cálculo louco que estão propondo aqui em 1830. Então, não é lógico isso aqui.
Da mesma forma, as outras interpretações, né? O Apocalipse, contudo, foi escrito para cristãos de fala grega na província da Ásia. Esses ouvintes entenderiam prontamente que precisariam transliterar um nome do latim via grego para o hebraico, o aramaico, para compreender o número 666? É confuso mesmo. Certamente que não. Houve outras soluções propostas desde os tempos de Vitorino e Irineu, que o nome seja Tito. Aqui a referência de Tito não é Domiciano, é outro Tito, mas também serviria para Domiciano, que é Tito também, é Titus Domiciano. Então, a proposta de Vitorino e de Irineu é a palavra grega, teitã, né, de Tito, forma o número 666. O primeiro nome de Domiciano era justamente Tito, né, Titus Flavius Domicianus. Vitorino, por sua vez, citou o nome Tito para o número da besta a partir do seu significado do nome, que é sol. Tito significa sol. E tomando o nome em latim, chegou à antifrase de Clus, cujas letras também somam 666. Esse nome significa luz, e ele disse que, embora Satanás esteja privado de luz, ainda sabe se transformar em anjo de luz. O que nós temos aqui? Uma interpretação espiritualista, histórico-espiritualista. E é uma interpretação errada. Por quê? Porque, mais uma vez, é mistério, é tentando desvendar e tal. Aí você tem que traduzir para o latim, pegando o significado sol, pegando de luz, né, de lux, né, que é a expressão latina para luz, e entender que está fazendo uma referência ao anjo de luz, que é Satanás e tudo mais. Então, está errado. Outra que foi sugerido foi Hitler, né? O nome de Hitler também pode ser proposto como 666, desde que se inicie a contagem das letras a partir do número 100. Aí aqui fica bastante arbitrário. A igual a 100, B igual a 101, C igual a 102. Se iniciar a contagem assim, aí dá para chegar em Hitler 666. Mais uma vez, algo arbitrário. E como e por que seria Hitler? Como que os cristãos do primeiro século conseguiriam compreender que seria o nazista que matou 60 milhões de judeus, né? Ou melhor, 60 milhões foi a guerra toda, né? Mas milhares de judeus, milhares de milhões de judeus. Não teria como. Então, vamos fugir dessa interpretação. O que então significa o 666? Certamente também não é o código de barra, não é um chip que coloca na mão, nada disso. 666 deve ser entendido diante dessa interpretação simbólica, literária e contextual. E hoje nós vamos entender. Também canônica. Então, simbólica, o número 6 representa a imperfeição, quase 7, mas não é 7, então tudo que é quase é imperfeito, né? Então, a imperfeição. Aqui nós temos 666, a triunidade da imperfeição, né? Fazendo um contraponto à Trindade Santíssima. E nós também temos questões literárias e contextuais, nós vamos ver agora. Então, João não disse, descubra o nome da besta. O texto não está, descubra o nome da besta. Se é Hitler, se é Nero, ele não está dizendo isso. Ele diz, calcule o número da besta, do seu nome, porque esse número é um número humano, é um número de homem. E aqui uma referência ao Antigo Testamento, porque quem foi criado no sexto dia foi o homem. Então, 666 é um número de homem. É o número do homem, 6. Então, o número 7 significa completude e o 6 incompletude. Quase 7, mas não é. É a paródia. A obra de Satanás sempre resulta em fracasso. O número da besta é 666, ou seja, fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Interessante isso. Então, é o número da imperfeição. Lembrando que no Apocalipse, o número 6 também indica juízo. E observe que é interessante isso, porque são 3 menções de 6, o sexto selo, a sexta trombeta e a sexta taça, que ainda viria. Nesse capítulo aqui, nós estamos antes da sexta taça. Já apareceu o sexto selo e a sexta trombeta, mas não a sexta taça. E o 6 sempre indica um juízo mais forte contra os adoradores da besta.
O sexto selo é isso, o juízo final, o juízo de Deus. A sexta trombeta é isso, o juízo contra os adoradores da besta. E a sexta taça, nós vamos ver ainda, não chegou, mas vamos ver, capítulo 16, que é o juízo de Deus. Então, 6 indica juízo. Pode ser entendido também como uma referência às ações humanas contra Deus, pelos quais os homens serão julgados e condenados. Número de homem, 666. É a humanidade querendo ser o seu próprio Deus. E toda vez que a humanidade que cedeu ao pecado, a adoração da besta, quer ser o seu próprio Deus, isso vai gerar morte. O salário do pecado é a morte, condenação. Serão condenados no sexto selo, na sexta trombeta, na sexta taça. Nós temos a referência da condenação. Olha que interessante. Representando assim tudo que o homem, número de homem, número 6, a criação do homem, consegue produzir potencializado pelo mal, corrompido pelo mal. Porque o humano se tornou pecaminoso. A natureza humana se tornou pecaminosa. Claro que Cristo está restaurando a humanidade perfeita, a verdadeira humanidade. Ele é o homem perfeito. Mas aqueles que não estão em Cristo estão no antigo homem, no velho homem, que é Adão. E esse velho homem, tudo que produz é potencializado pelo mal. É mal. E 666 simboliza isso. Mas não apenas isso, né? O aspecto da paródia está presente aqui, pois a marca contrasta com o fato que os cristãos foram selados pela marca de Deus. Então, lá no capítulo 7, os cristãos são selados com a marca de Deus. Agora aqui, os ímpios são marcados pela marca do diabo. Ou seja, não tem como o cristão verdadeiro ser marcado com o número da besta. Por isso a gente tem que parar desse medo doido de tudo ser o número da besta, o código de barra, o Pix, o chip tal, o cartão de crédito. Não, eu sou cristão verdadeiro, não tem como eu ter a marca da besta, porque eu sigo Cristo. É só eu manter o testemunho fiel. A marca da besta é não manter o testemunho fiel. É querer ser o seu próprio Deus, né? É a idolatria imperial, nós vamos ver isso. Então, é uma paródia, os ímpios foram marcados pelo diabo. Essa marca é um sinal de propriedade. E todas as vezes que aparece, está vinculada à adoração à besta. Então, toda vez que aparece essa marca, logo em seguida nós temos o quê? A adoração. Os ímpios adorando a besta. Nós vamos ver isso no capítulo 14, também no capítulo 20, versículo 4. A marca é posta na mão direita e na fronte. Na fronte simboliza a mente, o intelecto da pessoa. Então, por isso que nós somos chamados a uma renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a nossa mente, o intelecto, antes da conversão, está corrompido pelo pecado, por Satanás, pelas filosofias do mundo. O falso profeta nos corrompe e nos deixa alheio à verdade. Enquanto a mão representa atividade física, ocupação, trabalho, aquilo que é feito, as atitudes. Há também o aspecto da incapacidade de comprar e vender, que aí é o ponto do contexto social e econômico, que nós estamos falando desde o início das guildas, que indica um boicote. Aquele que não tem a marca não pode comprar e vender. Quem tem a marca pode comprar e vender. Então, os fiéis a Deus vão sofrer um boicote, pela qual o suprimento de alimento é interrompido e a inanição bate à porta. Não receber a marca significa ser excluído da sociedade, das transações comerciais. Se os cristãos se recusavam a adorar o imperador por meio das guildas ou participar da vida social e moral, seriam excluídos e até mortos. Então, no final das contas, João está mostrando que a marca da besta é o quê? Adoração ao imperador, a participação das guildas, da vida social e moral, a idolatria ao consumismo, à riqueza, ao imperador e por aí vai. Idolatria. Marca da besta é idolatria. Assim, desvendar o enigma implica em aprender o conjunto de significados que o número 666 envolve, tanto a referência ao imperador, quanto ao ser humano que se rebela contra Deus, e ainda os sofrimentos, as perseguições, os sacrifícios e as resignações que sofrem os que permanecem fiéis. Hoje eu vou encerrar nessa citação do Leandro Lima. Então, o número da besta é o quê? Uma referência ao imperador romano, aos impérios, às bestas, ao falso profeta.
como ao ser humano que se rebela contra Deus, número de homens, 6, o dia da criação do homem, ainda os sofrimentos e as perseguições que os salvos, os fiéis, sofrerão, né, os seus sacrifícios e as resignações que irão sofrer por permanecerem fiéis. É isso que significa e simboliza o número da besta. Amém? Mais uma vez, aqui o chamado é a permanecermos fiéis. Essa é a aplicação. Ao lermos Apocalipse, nós temos que entender que o livro de Apocalipse está nos encorajando, nos motivando, nos exortando a sermos fiéis até a morte. E receberemos a coroa da vida. O que nos espera não é condenação, como o sexto selo, a sexta trombeta e a sexta taça. O que nos espera é a vida eterna. Por isso, mesmo que sejamos perseguidos e venhamos a morrer, não nos submetamos às idolatrias imperiais, ao consumismo, não idolatramos ou não idolatremos líderes políticos, partidos políticos, filosofias políticas, direita, esquerda, centrão, marxismo, ideologias mundanas. Nosso rei é Cristo. Nós vivemos uma monarquia e cujo rei, né, é Cristo. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. E ponto final. Amém? Vamos orar. Pai, aplica essas verdades aos nossos corações. Nos dê clareza e pleno entendimento de tudo isso que nós conversamos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então agora para o período de perguntas. Estou encerrando a live no YouTube e aqueles que tiverem dúvidas posteriormente podem me perguntar ou deixar nos comentários aí